boa noite. É nós mais uma vez, né? Queria que você abrisse também lá em Êxodo capítulo 34, versículo 7, que diz assim: que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. E Moisés apresentou-se, inclinou a cabeça à terra e adorou, e disse: Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá agora, ó Senhor, no meio de nós, porque este é o povo obstinado, ou seja, o povo escolhido. Porém, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e toma-nos por tua herança. Olha que forte, né? Esse aqui é diferente do outro em muito sentido, por quê? Ele fala que o pecado vai seguir os pais, os filhos, né, os netos, até a terceira geração. E fala o quê? Que o Senhor está pronto a nos livrar, né? Só que aqui mostra o quê? Que para Ele livrar eu tenho que me prostrar diante de Deus. Eu tenho que guerrear, eu tenho que lutar. O que Moisés fez aqui? Ele adorou o Senhor e clamou ao Senhor, pedindo ao Senhor para o Senhor anular a iniquidade. Pediu para o Senhor anular os pecados antigos. Pediu ao Senhor para que o Senhor assistisse a eles, né? E fazesse com que eles verdadeiramente fossem libertos das transgressões e dos pecados antigos. E aí presta atenção numa coisa. O que eu tenho que aprender? Eu tenho que aprender que tem coisa na minha vida que às vezes eu estou na igreja a vida inteira e eu não pedi perdão ao Senhor pelos pecados dos meus pais. Eu não aprendi a lutar e eu não limpei a minha vida e isso ainda vai perseguir meus filhos. E eu preciso limpar a minha vida espiritualmente falando. E eu preciso tirar o poderio de Satanás para atingir meus parentes. Pessoas que antes bebiam, né? Que os pais bebiam, que os pais eram alcoólatras, que os avós, nem isso vem passando. E o que acontece? Se não se posicionar uma pessoa para quebrar isso na família, continua. Então nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus que nos ouve. Mas o que ele diz? Se levanta, né? Clama a mim e respondeste-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabem. É nisso. As pessoas têm que aprender a ser espirituais. Mas hoje, o que nós vimos? Nós vimos pessoas que é muito melhor buscar um videozinho no TikTok, buscar um videozinho no Instagram, do que verdadeiramente ler a palavra e cair na oração, e cair no jejum, e buscar o Senhor de todo o coração. E aí o que acontece? As pessoas dizem que amam os filhos, mas os filhos estão amarrados do pecado e elas não andam certo diante de Deus. Elas preferem viver na prostituição, preferem viver no pecado, preferem viver no engano, preferem andar com a vida errônea e o diabo atingindo os filhos, atacando os filhos. A gente às vezes tem feito assim, muitas orações para pessoas que a gente vê a vida delas no mundo espiritual amarrada, né? E presta atenção numa coisa. Você tem que ir até um ungido de Deus. Porque em Isaías 61 diz: eis que o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para libertar os cativos, para tirar da prisões os presos. E tem pessoas que eles são ungidas diferente, para te libertar no mundo espiritual. Por isso que tem pessoas que às vezes andam aí dizendo que é crente há muito tempo e ainda está embaraçado, ainda está amarrado. Nós precisamos lutar, precisamos orar, precisamos quebrar, precisamos anular tudo que nos segue e passar a ter uma vida reta daqui para frente, seguindo os mandamentos do Senhor, seguindo a palavra do Senhor. Não é isso, irmão? Irmãos, o que me chama muita atenção aqui é o que Moisés faz, no versículo 8. E Moisés apresentou-se, inclinou a cabeça à terra e adorou. Ou seja, Moisés aqui ele intercede pelo povo.
Moisés, ele não só intercede pelo povo, ele intercede pela sua vida também. E o interessante é que quem é Moisés? É o que foi falado lá de Isaías 61. É um ungido de Deus. É um escolhido. Então não é qualquer um, não. E disse o Senhor: se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá agora, Senhor, no meio de nós, porque este povo é obstinado. Porém, perdoa a nossa iniquidade, o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Ou seja, aqui ele literalmente ele intercede, não só pela sua vida. Isso aqui é um cumprimento, irmão, de Mateus, né, versículo 6, capítulo 6, versículo 9, né, que vai falar sobre a oração do Pai Nosso. Aqui ele faz uma oração intercedendo por todos, né? Aqui ele intercede não só pela sua vida, não só pelos pecados dele, né, que ele pede perdão a Deus, né, mas sim ele pede perdão pelo povo que estava ali, né, e Deus atende, Deus ele visita aquele povo. Então que Deus ele possa te visitar, te dar discernimento, que você venha entender que você não deve orar só pela sua vida, mas você deve orar sim pela vida dos seus filhos, que você deve interceder por eles, que você deve ensinar a eles, que você deve interceder juntamente com as pessoas, né? Que você deve orar pelos seus pastores, né? Porque muitas das vezes, irmão, nós carecemos da sua oração, né? Então que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus, né? E que Deus venha abençoar cada um de nós. Amém.